Oiê, achei legal esse comentário aqui, então eu vou contar um pouquinho como que eu me sinto com a minha rotina aqui. Primeiro, tô um pouquinho inchada porque eu tava chorando assistindo o show da RBD. Ai, gente, eu queria muito ir, mas aqui é muito caro. Enfim, eu gosto muito da minha rotina, eu sinto que eu não trabalho tanto. De manhã passa muito rápido, de manhã eu fico 4 horinhas com elas, né, das 9 a 1 hora. Então a gente sempre vai ou no parquinho ou vai no shopping, então passa super rápido. Meio-dia elas estão almoçando e aí elas acabam de almoçar, eu coloco elas pro nap. E aí eu tenho esses dois, da 1 hora até as 3 horas, eu posso, tipo, eu não saio da casa, porque elas estão dormindo, eu tenho que ficar de olho se elas acordam ou não. Mas normalmente eu venho no meu quarto, dá tempo de eu fazer exercício, ler ou estudar. Normalmente eu faço exercício nesse tempo, porque depois do trabalho eu fico com preguiça de fazer exercício. Então eu faço exercício, aí eu tomo um banho e quando eu saio do banho eu tenho um tempinho livre, tipo, acho que umas meia hora que eu tenho. E aí elas acordam normalmente 3 horas mesmo, às vezes um pouco até mais, tipo 3h30. E aí eu espero elas acordarem. Depois que elas acordam, é o horário dos snacks, então eu dou o snack pra elas quando elas acordam, 3 horas, e 5 horas eu já tô off. Às vezes eu trabalho mais quando eles pedem, mas aí eu ganho a mais. Mesmo eu não bato as 45 horas semanais, então mesmo que eu trabalhe mais do que o schedule que eu tenho, eles me pagam mais. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Às vezes realmente é difícil porque são duas crianças pequenas, então às vezes elas fazem manha, birra, mas é mais quando os pais estão por perto. Às vezes elas mais brincam juntas, mas também brigam entre elas. Então, quando elas começam a brigar, eu já falo, ó, não, não pode. Aí uma fala, eu vou dar um tempo no meu quarto. Aí se a outra faz alguma coisa muito feia, tipo, a mais nova às vezes bate na mais velha. Aí eu pego e coloco ela no quarto dela como um castigo pra ela saber que não pode, né? Mas foi mais esses 3 meses que é mais difícil porque tem que ficar com as duas, porque é o summer break, as férias de verão. Mas em setembro meu schedule vai mudar. Eu vou começar a trabalhar às 8 horas até às 10. E aí elas vão pra escola. Às 9 elas vão pra escola. 9h15. Aí eu volto, faço, sei lá, limpo alguma coisa que elas devem ter bagunçado, não sei. Até às 10 horas vou ter que arranjar alguma coisa pra fazer. E aí depois eu tenho um break de 4 horas. E quando elas voltam da escola é 2h45, eu vou, pego elas e volto. E fico até às 6 horas com elas. Então vai mudar um pouquinho. Não vai mudar muito, assim, antes. Quer dizer, eu vou trabalhar menos, né? Porque aqui, às vezes, quando elas acordam, eu tenho que pegar elas, enfim, e cuidar delas. Mas no break, eu vou ter realmente meu break sem nada pra fazer, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu acho que é bem de boa o meu schedule. Vou trabalhar 30 horas semanais a partir de setembro. E, por enquanto, eu trabalho 40 horas semanais, então eu não me sinto sobrecarregada. E os meus sentimentos do intercâmbio, assim, eu acho que você tem que vir com a cabeça muito aberta e saber que vai ter dias difíceis, vai ter dias que você não tá nem aí, vai ter dias que você tá muito cansada, vai ter dias muito bons, muito ruins. Pra mim, é que eu vejo muita menina falando assim, ai, não siga essas au pairs que só falam coisas bobas do intercâmbio, porque é muito difícil. Eu acho que depende da experiência de cada uma. Pra mim tá sendo bom. Eu não tenho do que reclamar mesmo. Lógico que às vezes eu fico cansada de ficar com as crianças o tempo todo, porque é mais eu que fico com as crianças do que com os pais, né? Ou do que os pais ficam com elas. Então, claro que acaba sobrecarregando, mas eu não tenho uma relação ruim com os pais. A gente nunca discutiu, a gente nunca brigou, a gente nunca teve opiniões diferentes. Sempre que eu tenho alguma coisa pra falar, eles escutam e eles sabem que é difícil ficar com as duas crianças. Mas assim, eu não sinto muita dificuldade. Realmente, pra mim, eu acho bem de boa ficar com elas. Elas são bem boazinhas. É que com eles, elas mudam. Elas dão trabalho com eles, viu? Mas é provavelmente pra chamar atenção, e eu entendo isso. Nossa, já tá dando quase 5 minutos de vídeo só eu falando. Mas então, falando, algumas au pairs sempre falam isso, que sempre vai ter o lado ruim. Eu não tenho muito do que reclamar. Eu já fiz um vídeo falando coisas que eu não gosto morando com outra família, mas não coisas pequenas, assim.
você vai acabar acostumando. Mas você tem que vir com a mente aberta que pode ter problemas entre você e sua família, nem tudo vai ser perfeito. Aqui também não é tudo perfeito. Às vezes eu não gosto de alguma coisa que aconteceu, mas é a vida que segue. É um intercâmbio difícil, você vai estar longe da sua família, dos seus amigos, você vai morar na mesma casa que os seus chefes. Mas de resto, é só você focar no seu objetivo e que vai dar tudo certo. Se você não tiver uma experiência boa, como muitas meninas não têm experiências boas, pede rematch. É muito mais fácil você encontrar família estando nos Estados Unidos já do que fora, né? Do que no Brasil. Mas eu sei que é difícil, às vezes você fica insegura de não achar uma família melhor, ir para uma família pior. Então, realmente é muito difícil, assim, depende da experiência de cada um. Mas pra mim, tá valendo super a pena. Eu fiz algumas amizades, tô treinando meu inglês, que é o meu objetivo. Tô guardando dinheiro, que também é meu objetivo. Então, eu sempre tento não gastar muito. Eu só gasto mesmo quando eu saio. Enfim, é isso. Vai fazer 5 meses que eu tô aqui. Tem dias que eu fico pensativa, né? Falando, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Tô perdendo meu tempo cuidando de criança? Talvez, mas as experiências que o intercâmbio de au pair nos proporciona é muito boa também, porque você pode viajar, você tem mais liberdade financeira pra comprar o que você quiser, pra você viajar, conhecer vários lugares. Então, entendeu? Não sei. Antes eu me sentia mais presa porque eu demorei pra pegar o carro. Isso é um ponto também difícil. Muitas famílias não querem que você pegue o carro logo. No meu caso é porque o carro ainda não tinha chego. E eu senti que eles enrolaram um pouquinho, sabe? Pra trazer o carro logo, pra pegar o carro. Mas agora eu tô dirigindo, então eu posso ir pra onde eu quiser. E é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Nossa, deu quase 8 minutos. Quem que vai assistir isso, véi? Enfim, gente, beijo.